E aí, como é que foi aí o final de ano de vocês, hein? Curtiram, beberam, usaram droga, soltaram fogos de artifício, ganharam na Mega Sena? Como é que foi, cara? Me conta aí, conta nos comentários como é que foi o seu final de ano. Entrou areia na sua bunda? Você foi pra praia, entrou areia na bunda, com certeza. Às vezes entra areia... Foco, André, foco. Foco. Ai, caramba. Eu fui... Pô, esse final de ano foi legal. Eu passei o Natal e o Ano Novo com a minha família. E eu gostei demais, assim. Eu fui pras casas. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro final de. É porque também faz 2 meses que eu saí de casa, né? Mas das casas. De casa, saí de casa, virei morador de rua. Explica direito, pô. Faz 2 meses que eu saí da casa dos meus pais. E esse foi o primeiro final de ano, o primeiro Réveillon e Natal, né? Que eu passei com meus pais, mas eu não tô morando em casa, sabe? Tipo, pô, tem que voltar pra casa. Aí eu voltei pra minha casa, não voltei pra casa dos meus pais. E foi legal, assim. Eu passei o Natal na casa da minha mãe. E aí, no Réveillon, a gente foi pra Minas Gerais. Ô, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. E, pô, de boaça, assim. É, é, Lá é tranquilo. Lá é um lugar, Minas Gerais, é um lugar que eu fico imaginando. Se eu não quiser, se eu não tivesse esse sonho de ser comediante, eu ia morar numa cidadezinha assim, sabe? Eu já falei, se eu não fosse comediante, eu não ia ter redes sociais. Começa por aí. Eu não ia ter Instagram, não ia ter Facebook, não ia ter TikTok, não ia ter nada. Quem quer conversar comigo, vai lá na minha casa. Nem o WhatsApp, eu ia ter aquele celular de abrir e fechar, sabe? Mas eu preciso, por causa do meu trabalho, mas eu tenho o sonho de ser comediante. Então não tem como eu ter essa vida. Mas se eu não tivesse essa ambição de ser comediante, esse sonho, eu ia viver num lugar assim, numa cidadezinha do interior, provavelmente de Minas, ou talvez uma outra, não sei. Viajando, pô, imagina se eu viver viajando, é porque não dá, né? Tinha que ter um trabalho assim meio remoto, trabalho home office, pra eu poder. Imagina, viver 6 meses no interior de Minas, aí depois vai lá a outra metade do ano, você vive no interior sei lá, de Curitiba, sabe? Numa cidadezinha assim, nesses vilarejos. E aí vai viajando, tá ligado? Não precisa de rede social, não precisa de nada. Se você não é comediante, se você não trabalha com redes sociais, eu não, tá ligado? É um dos bagulho que eu não entendo. É porque assim, na minha cabeça é difícil de entender, porque não faz sentido eu não ter rede social. Se o meu trabalho, que no caso é a comédia, não dependesse de rede social, eu não teria rede social. Mas é muito fácil falar isso, sendo que eu tenho que ter, sabe? Então eu fico pensando, as pessoas que não precisam ter rede social, que elas só têm por ter, será que. Tá ligado? Você entendeu onde eu quero chegar? Eu não tô conseguindo me expressar. Por que as pessoas têm redes sociais? Tá entendendo? Ficou todo mundo muito dependente, né? É o vício, é a serotonina, é a dopamina que o celular, que as redes sociais, que os vídeos curtos, que as fotos, que o compartilhar traz, né? Mas eu queria, então, se eu não fosse comediante, voltando, se eu não fosse comediante, eu tô meio avoado, né? Se eu não fosse comediante, eu não teria, primeiro, não teria rede social, nenhuma. E eu ia morar numa cidadezinha, vivendo simples, sabe? Porra, eu não tenho, pô, São Paulo, eu odeio São Paulo, velho. Nossa senhora, se eu pudesse, eu não iria pra São Paulo, se eu pudesse. Mas é porque, por exemplo, se minha carreira der certo, virei comediante, vivo disso, faço shows e não sei o que lá. São Paulo é onde tá, tipo, as coisas, sabe? Pô, gravação, vou gravar alguma coisa, sabe? Tem que estar em São Paulo. Tem show em São Paulo, teatro pra caralho. Vida noturna, essas paradas, São Paulo. Mas eu não queria isso, eu não gosto de São Paulo. Nossa, tem um lugar que eu não gosto é São Paulo. Eu não gosto de lugar cheio. É isso, eu gosto de lugar mais tranquilo possível. Porra, final de ano a gente passou lá. Sabe o que eu fiquei feliz? De não ter visto fogos de artifício. E tipo assim, eu tentei, não é que eu não vi, porque assim, tava dando meia-noite, a gente já foi pra rua. E aí, deu meia-noite, começou a soltar fogos. Só que a gente tava num lugar que não dava pra ver fogos. Então, você sabia que tava tendo fogos em algum lugar ali perto ali. Mas não dava pra ver muito bem. Só a luz, sabe aquelas luzes que fica assim? Só as luzes.
E eu falei, porra, é isso. Eu tô num lugar tão longe, tão distante, que ninguém solta fogos, mano. Eu acho que a maioria das pessoas dali de onde eu tava, da cidade onde eu tava, eles foram pra outros lugares, tá ligado? E então não sobrou pessoas pra soltar fogos. É isso que eu quero. Eu quero longe de pessoas. Só que eu não posso, porque o meu trabalho depende de ter pessoas, entendeu? Eu vou ganhar. Quanto mais pessoa, mais dinheiro. Olha isso, mano. Só que eu também não quero muito dinheiro. Não quero ser a pessoa que tem muito dinheiro. Então eu quero mais ou menos. Caralho, velho. Que loucura, mano. Então você fica lá no. Quando você vai. Quando eu vou pro interior, assim. Também na casa do meu avô mora numa cidade do interior de São Paulo também, que é muito tranquilo, assim, é muito de boa. Tanto que você. Lá fora, assim, mano, você vê. Lá foi o único lugar que eu vi arara azul fora de uma jaula, mano. Porque a gente tava lá uma vez. Acho que eu falei já no podcast isso aqui. Tava lá na casa do meu avô, do nada, duas araras azul voando assim, ó. Aí eu perguntei lá, né? Aí falaram que arara azul é tipo de um vizinho que mora ali por perto ali. E lá é só chácara, assim, sabe? É uma galera assim. Também é uma galera aposentada com dinheiro, sabe? É uma cidadezinha assim do interior, onde a galera aposentada com dinheiro vai morar, assim. Que é o que eu tô falando, assim, a galera vai lá pra sossegar mesmo. E aí tem um vizinho lá que parece que tem duas araras azul e ele deixa ela solta. Também é loucura, né? Deixar duas araras azul solta e torcer pra ela voltar. Ou ele cuida delas. Eu não sei como é que era exatamente a história. Mas, pô, do nada, imagina. Quando que você tava aí Pensa, a última vez que você tava sentado de boa na varanda da sua casa e aí passou duas araras azul. Nunca, pô, isso não vai acontecer. Isso acontece no interiorzinho, mano. Tá ligado? Então, eu queria ter essa vida. Só que não posso. Porque eu quero fazer comédia. E aí, comédia tem que gravar, tem que postar, e tem que editar, e tem que fazer show, e tem que aparecer, e não sei o que, e vai pra lá e vai pra cá. Não pode ficar parado. Se um comediante que hoje em dia faz bastante show, por 6 meses ele para de fazer show, ele some e vai, tá ligado? Vai desopilar. Vai passar um tempo no interior, tá ligado? Numa fazenda, sabe? Pra tipo assim, pô, vou tirar esse estresse da cidade grande e eu, como eu tenho dinheiro disponível, eu vou ficar 6 meses aqui só cuidando de planta, cuidando dos animais, sabe? Vivendo uma vida simples pra eu poder me reconectar comigo mesmo, sabe? Essas coisas de energia, essas coisas de bicha, né? Sabe essas coisas? E aí a pessoa fica 6 meses fora. Quando ela volta, já era, filho. Oxe, tomaram seu lugar. Você não vai ter mais a mesma parada, sabe? Então, não tem como. Você tem que aparecer. Você tem que estar lá. E eu não quero estar lá. Eu quero estar aqui. Eu quero estar de boa. Caralho, mano. Como é que eu quero ser comediante sem ser um comediante? Olha que loucura. Mas então, não teria rede social e moraria no interiorzinho. Numa cidade do interior. Igual que eu fui, assim, de Minas Gerais. Porra, de boa pra caramba. Comida boa, comida fresca. A diferença na qualidade do ar, na qualidade das comidas. Tá ligado? Pô, nós tava lá, nós pegava a fruta do pé, mano. Pô, quero chupar uma manga. Eu ia lá, pegava uma manga, chupava uma manga. Olha que loucura. Pô, eu fiz suco de acerola. Eu nunca nem tomei suco de acerola com laranja. Eu fui lá, a gente colheu a acerola, colheu a laranja lá no mercado, lá que pagou lá no caixa. Colhemos a laranja no mercado, espremi a laranja, lavei a acerola, botei tudo no liquidificador, coloquei a água, o açúcar também, que a gente tem que ter um pouquinho também do vício, né? E vlau pra dentro, que ô delícia. Interior, ô interior. Não foi eu que fiz não, tá? Fizeram pra mim e eu tô falando que foi eu só pra levar os créditos. Mas tá entendendo? A qualidade de vida é muito melhor. Então esse foi o meu final de ano. Com essa reflexão aí sobre a vida simples, uma vida no interior, mas que eu não posso ter porque eu tenho o sonho de ser comediante e ele estragou toda a minha vida.